Graça e paz, amados. Estamos hoje em mais uma lição da nossa EBN. Estamos hoje na lição 10. E o tema da nossa lição é dons espirituais e fruto do Espírito. Você com certeza já está com o seu material. Você vai abrir na página 58 do manual, do nosso manual da EBN, Manual Discipulado 2. E a gente vai ter a nossa lição hoje de dons espirituais e fruto do Espírito. Item 1. Dons espirituais. Os dons podem ser naturais ou espirituais. Os dons naturais são aqueles com os quais nascemos ou que desenvolvemos através de constante prática e treinamento. Existem algumas habilidades que não desenvolvemos mesmo quando nos dedicamos de forma insistente. Não se poderá dizer, por exemplo, que uma pessoa com a voz de taquara rachada possui o dom de cantar. Esses dons naturais a gente já nasce com ele e a gente pode aperfeiçoar com certeza, mas é normalmente uma dotação natural, que recebemos do Senhor, os dons naturais. Os dons espirituais são aqueles com os quais operamos a partir da intervenção do Espírito Santo. Uma diferença: dons naturais nós nascemos com eles, apenas podemos desenvolver e aperfeiçoar, e os dons espirituais nós recebemos a partir da ação ou da intervenção do Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. 1 Coríntios 12, de 4 a 6. Esses diferentes dons funcionam de forma sobrenatural. Não dependem da capacidade ou do mérito de uma pessoa, e sim da atuação do Espírito Santo. É importante a gente entender essa diferença. Dons naturais, nascemos com ele, desenvolvemos, podemos trabalhá-lo, aperfeiçoá-lo, e os dons espirituais recebemos como se fosse um presente do Espírito Santo, e aí o Espírito Santo ele dá a cada um conforme lhe apraz para usar para a edificação da igreja. Então, dons é uma dádiva do Senhor. Vamos continuar. Os dons espirituais podem ser divididos em pessoais ou ministeriais. Os dons ministeriais são aqueles tratados em Efésios 4:11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Tais dons ministeriais têm como finalidade preparar o povo santo para realizar a obra de Deus. Entretanto, nesta lição, iremos abordar somente os dons pessoais. A partir de agora, quando mencionarmos dons espirituais, estaremos nos referindo aos dons de caráter pessoal. Então, podemos ver que também, além dos dons espirituais de caráter pessoal que nós vamos trabalhar hoje, existem os dons ministeriais, apóstolos, profetas, pastores, mestres, que têm como objetivo equipar os santos para a obra dos ministérios, aperfeiçoar os santos, treinar os santos, para que os santos possam trabalhar e funcionar na obra ministerial. Bom, vamos lá, nós vamos então falar sobre dons espirituais, e mais adiante nós vamos falar sobre o fruto do Espírito, mas agora nós estaremos falando de uma forma imediata sobre os dons espirituais. Vamos continuar aí na página 58, lá no primeiro, segundo, terceiro, no quarto parágrafo. Os dons espirituais são capacidades espirituais dadas por Deus com o propósito de edificar a igreja e tornar mais eficaz o testemunho cristão. Atos capítulo 1, versículo 8. Sua origem está na Santa Trindade. Esses dons são concedidos pelo Espírito Santo. Aqui vale um lembrete de que os dons são dons da graça, ou seja, não são dados por merecimento ou por santidade pessoal de quem é usado por eles. Por isso, o fato de alguém ser usado em um dom não significa que ele ou ela seja uma pessoa madura ou muito santa na sua forma de proceder. Esse é um comentário assim, muito importante, porque as pessoas normalmente atrelam santidade, espiritualidade
com dons espirituais. Se a pessoa é muito usada em um determinado dom, as pessoas passam a entender que aquela pessoa é muito espiritual, é muito de Deus, é muito, sabe, é muito santa, é muito crescida, é muito madura, o que é um grande erro, porque os dons espirituais são dons da graça, né? Nós recebemos os dons espirituais pela graça de Deus, de acordo com a vontade de Deus, e isso não está atrelado ao quanto buscamos, ao quanto somos crescidos, ao quanto somos amadurecidos e transformados, porque isso está relacionado ao fruto do Espírito e não aos dons espirituais. Por isso, essa ressalva aqui, porque é muito comum as pessoas entenderem que alguém que é muito usado em um determinado dom, que aquela pessoa é muito ungida, é muito de Deus, é muito crescida, é muito madura, o que é um grande erro. Amém? Então vamos continuar. O apóstolo Paulo disse que há uma diversidade de dons, mas que o Senhor é o mesmo. Iremos comentar posteriormente os dons espirituais mencionados em 1 Coríntios 12, de 1 a 11. Mas antes disso, nós vamos ver aqui no item 2 as classificações dos dons espirituais. Classificação dos dons espirituais. Os dons espirituais, eles são classificados em 3 categorias pelos estudiosos do assunto e são organizados e reunidos de acordo com a proximidade com outros dons de características próximas. Letra A. Dons de elocução, de manifestação verbal ou da fala. Dons de elocução, manifestação verbal ou da fala. Né? Letra A. São os dons que se apresentam através da verbalização, ou seja, através da fala. As pessoas que são usadas nesses dons mantêm plena consciência dos seus atos e daquilo que estão falando. Isso é muito importante. A pessoa não perde a consciência, não entra num estado de êxtase, que não sabe o que está acontecendo. Ela tem perfeita consciência daquilo que está falando. Né? Isso é muito importante. Ainda que, eventualmente, em sua soberania, Deus possa fazer diferente e a pessoa sinta como se tivesse dificuldade de manter o controle, entretanto, de um modo geral, não é essa a forma de Deus manifestar esses dons. Ok? De um modo geral, a forma que Deus faz, que Deus nos usa, é sempre de forma consciente, sempre de acordo com a nossa permissão, porque o Espírito está sujeito ao profeta. Então, se a gente não quiser falar, a gente não fala. Se a gente não quiser ser usado pelo Senhor, a gente não vai ser usado, porque o Espírito é sujeito ao profeta e a gente sempre é usado de forma consciente, assim, como exceção, assim, a casos assim, excepcionais que Deus pode fazer em sua soberania. Ok, 3 dons de manifestação verbal. Então, o primeiro que nós estamos vendo são os dons de manifestação verbal. Então, os 3 dons de manifestação verbal são variedade de línguas, interpretação de línguas e o dom de profecia. São os dons que a gente flui através da fala, né? São dons de manifestação verbal. Letra B. Dons de revelação ou dons de saber. São dons relacionados com a sabedoria e o conhecimento de Deus. Esses dons demonstram de forma parcial uma pequena porção da sabedoria e do conhecimento do nosso Deus. São os seguintes dons: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Aqui cabe uma pequena observação. No meio pentecostal, normalmente, esses dons de revelação, o dom do saber, principalmente a palavra de conhecimento, normalmente é chamada de dom de revelação, né? É como se não houvesse essa variação, né, entre os dons da revelação, como se fosse uma coisa só. Normalmente, o irmão teve uma revelação, às vezes o irmão teve uma palavra de conhecimento, e às vezes ele teve uma palavra de sabedoria. Então, a gente está aqui elucidando didaticamente para você compreender a divisão dos dons.
Esses são os dons do saber. São os dons relacionados com a sabedoria e o conhecimento de Deus. Esses dons demonstram de forma parcial, como nós já lemos aqui, uma pequena porção da sabedoria e do conhecimento de Deus. Por quê? Porque o conhecimento de Deus é algo muito mais abrangente, é algo muito intenso. E assim ele ministra uma partícula, uma coisa bem pequena, ele nos revela uma coisa muito pequena, e essa coisa pequena é algo tremendo, impactante, porque é algo que nós não conhecemos e não sabemos. E aí, através da palavra de conhecimento, da palavra de sabedoria, do discernimento do Espírito, nós podemos fluir nesse dom. E o outro item, a letra C, dons de poder. São aqueles que evidenciam a onipotência do nosso Deus. São eles, dom da fé, os dons de curar e não dom de curar, e o dom de operação de maravilhas. Esses dons, muitas vezes, poderão operar em conjunto. Cada um deles apoia e complementa a operação dos outros dons. Estaremos aprendendo sobre cada um desses dons de maneira individual. Começaremos pelos dons de elocução ou fala. Então agora nós vamos entrar em cada um desses dons. Eu vou continuando lendo aqui para seguir o roteiro. Está muito resumidinho, muito completo. E aí eu vou complementando alguma coisa com alguma fala, dizendo alguma coisa aqui para poder acrescentar dentro do conteúdo que está sendo tratado. Letra A, dom de variedade de línguas. Ele difere das línguas para edificação própria, recebidas por ocasião do batismo com o Espírito Santo. E é um milagre linguístico sobrenatural. Não são todos os crentes que foram batizados com o Espírito Santo possuidores desse dom. 1 Coríntios 12, 13. As mensagens em língua, através desse dom, devem ser interpretadas para que a igreja seja edificada. 1 Coríntios 14, de 5 a 27. O crente que tem esse dom, ao falar em línguas perante a igreja, se não houver quem interprete, deve falar consigo mesmo em com Deus. 1 Coríntios 14, de 4 a 28. Nós não vamos falar hoje aqui, mas a variedade de língua que deve ser interpretada para a edificação da igreja, e também tem as línguas que nós usamos como a nossa linguagem de oração pessoal. As línguas que nós usamos na linguagem de oração pessoal, nós não precisamos de intérprete, nós podemos orar e devemos orar, porque quando nós oramos, a Bíblia diz que o nosso espírito ora bem, né? E o nosso espírito é edificado, a nossa mente fica infrutífera, porque a gente não sabe o que a gente está orando, mas o nosso espírito de fato ora bem, e a gente pode falar com Deus a respeito de coisas que a nossa mente não tem informação, mas sendo assim, de uma forma sobrenatural, conduzido em uma oração, usando uma linguagem espiritual, falando diretamente com Deus. Hoje nós não vamos falar sobre isso, apenas sobre o dom da variedade de línguas, que deve ser usado para a edificação da igreja somente se houver intérprete. Ok? Então, continuando. O crente que tem esse dom, ao falar em línguas perante a igreja, se não houver quem interprete, deve falar consigo mesmo, com Deus. 1 Coríntios 14, de 4 a 28. O que significa? Você está na igreja, você está com vontade de falar em línguas, está muito forte, mas não tem quem interprete. Ou então está sendo no momento da pregação da palavra, é um culto que não é oportuno para fluir esse dom. Você vai falar consigo mesmo, você vai falar entre você e Deus. Você está numa reunião de célula, e aí você está ali num grupo pequeno, num momento oportuno, e aí você está muito forte, e você começa a fluir. E aí não tem ninguém que interprete, então você silencia, você não vai ficar falando em línguas ali se não há quem interprete. É preciso a gente usar com sabedoria, porque os dons eles devem ser utilizados para a edificação da igreja, ok? Letra B, interpretação de línguas. Está aí no finalzinho da página 59. Interpretação de línguas. Esse dom é tão sobrenatural quanto o dom de variedade de línguas. A interpretação de línguas, como o nome já diz, interpreta o que está sendo comunicado
através de uma linguagem espiritual. Não se trata de uma tradução, isso é muito interessante. Não se trata de uma tradução, pois a tradução tem a ver com palavras, enquanto que a interpretação com um sentido. Pode acontecer de alguém falar muitas palavras em línguas, mas sua interpretação poderá ser apenas algumas poucas palavras ou uma só frase. E também pode ocorrer o contrário, de alguém falar poucas palavras em línguas, mas a sua interpretação pode ser maior. A união dos dons de línguas e interpretação de línguas é igual ao dom de profecia. 1 Coríntios 12, 10 a 30. Então é muito interessante, né, esse dom de interpretação de línguas. Esse dom de interpretação de línguas, ele tem por finalidade trazer a conhecimento dos irmãos, da igreja, a mensagem que está sendo dada através do dom da variedade de línguas. Ele interpreta. E é muito interessante que não é uma tradução, porque se fosse uma tradução, teria que ser interpretado palavra por palavra. Você pode perceber que é muito comum, quando alguém está interpretando uma mensagem trazida através da variedade de línguas, é muito comum que, às vezes, a interpretação seja maior do que a mensagem falada na variedade de línguas. E pode acontecer o contrário, de ser menor do que a mensagem falada na variedade de línguas. Porque não é uma tradução, é uma interpretação de uma mensagem, né? E é muito interessante. Quando a gente começa a compreender o dom de línguas, é interessante, às vezes, né, por exemplo, no inglês, né, uma palavra ela significa apenas uma coisa. Né? Você quer falar uma outra coisa, você tem que usar uma outra palavra. Na variedade de línguas, não, é uma linguagem sobrenatural. Quando você está falando em línguas, muitas vezes palavras se repetem, mas o sentido, a interpretação, ela é abrangente, porque não é algo compreensível pela mente humana, é algo sobrenatural, na esfera do espírito. É muito interessante, irmãos, testemunho de pessoas que ouviram alguém orando ou louvando a Deus em línguas e entenderam na sua língua nativa. É muito interessante. Às vezes a pessoa estava falando algumas poucas palavras em línguas estranhas e a pessoa ouviu uma mensagem completa em sua língua nativa, seja ela francês, seja ela hebraico, inglês, né? Por quê? Porque essa compreensão, fruto de uma ação do Espírito Santo, é algo sobrenatural, não é algo com uma explicação técnica. Essas palavras em línguas, essa vai significar isso, isso, não. Então eu estou esclarecendo para que você compreenda como funciona. Né? A interpretação de línguas não é uma tradução, mas uma interpretação de um sentido, de uma mensagem, ok? Vamos continuar. E aí, o terceiro dom, dentro desse grupo de dons, né, o grupo de elocução, de manifestação verbal ou de fala, é o dom de profecia. A profecia é a comunicação de uma mensagem ou sentimento que Deus coloca no coração de uma pessoa de forma sobrenatural. Apesar de ser uma mensagem sobrenatural, a comunicação da mensagem poderá ser afetada pela capacidade intelectual daquele que está profetizando. Por esse motivo que em diversos momentos podemos ver alguém com um pouco de estudo cometer muitos erros de português ao entregar uma profecia. Mas também é possível ver pessoas com baixo grau de instrução profetizar se utilizando de uma linguagem erudita. Em ambos os casos poderemos estar recebendo uma mensagem genuína. E aí é importante frisar que a pessoa está entregando uma mensagem que Deus comunicou ao seu coração, mas ela vai usar o conhecimento dela, ela vai usar a formação dela. É por isso que muitas vezes, quando a gente vê uma pessoa entregando uma mensagem de profecia, e mesmo que essa mensagem seja de Deus, a gente vai encontrar alguns erros de português. Né? É errado a pessoa julgar a profecia a partir de um erro de português e não dar ouvido, se recusar a ouvir. Não, não é Deus que está falando,
porque se fosse Deus que estivesse falando, não teria um erro de português. Não, não funciona desse jeito. Deus comunica a mensagem ao coração, mas o transmitir dessa mensagem vai passar pela compreensão, pela formação, pela capacitação do profeta, né, nesse momento de transmitir a mensagem. Mas nós já vimos casos também, existem casos também, que mesmo uma pessoa que não estudou, no momento que ela está sendo usada por Deus, né, a coisa flui de uma forma que a pessoa fala como se ela tivesse muito estudo, ela fala de uma forma erudita. Né? Então Deus pode fazer dessa maneira também. Mas isso também não significa que porque está sendo comunicado de forma erudita, que é de Deus. Né? Como também não significa se a pessoa falar com alguns erros de português que não é de Deus. Em ambos os casos, a profecia deverá ser julgada, né? Julgada à luz da palavra de Deus e através do discernimento daquilo que está sendo comunicado. Vamos continuar. Cabe ressaltar que no Novo Testamento o dom de profecia é diferente do dom ministerial de profeta. E que mesmo aquele que tem o dom ministerial de profeta exerce a função de forma distinta do profeta no Antigo Testamento. Né? Isso é muito importante. O dom de profecia é diferente daquele ministério do profeta que havia no Antigo Testamento. E também tem o ministério de profeta no Novo Testamento, que não é igual ao ministério de profeta no Antigo Testamento. O profeta no Antigo Testamento, quando falava, Deus estava falando e cabia ao povo acolher, atender e obedecer. No Novo Testamento, não. Tanto no dom de profecia quanto no ministério de profeta, há necessidade de julgar, porque Deus pode estar comunicando ao coração do homem, e o homem pode cometer erros ao comunicar, ou mesmo o homem pode pensar que é Deus comunicando e ser coisa da cabeça dele. Por isso, no Novo Testamento, a profecia, o dom de profecia deve passar sempre pelo processo de julgamento e discernimento. No Antigo Testamento, o profeta, também chamado de vidente, era usado por Deus para prever o futuro e dar direção ao povo. No Novo Testamento, Deus fala ao seu povo através da sua palavra e do comunicar direto do seu Espírito Santo. O profeta poderá apenas confirmar algo que Deus já está falando. E caso... Calma aí que eu passei aqui. O profeta poderá apenas confirmar o que Deus já está falando, e caso Deus ainda não tenha falado, sempre buscaremos confirmação para saber se é realmente o Senhor que está nos dando aquela direção. Isso é muito importante. O dom de profecia não pode ser a direção que nós precisamos para a nossa vida, não. Nós vamos buscar a direção para a nossa vida através da palavra. Nós vamos buscar a direção para a nossa vida através da intimidade com Deus, onde Deus vai falar ao nosso coração, Deus vai falar conosco. O dom de profecia, ele precisa ser um instrumento de confirmação, onde Deus vai confirmar algo que Ele já está falando conosco. Caso isso não esteja acontecendo, Deus não tenha falado conosco ainda, e alguém seja usado no dom de profecia, vai requerer uma confirmação. Deus vai ter que confirmar contigo. O dom de profecia no Novo Testamento, ele não funciona, como nós já falamos, como no Antigo Testamento. Nós precisamos julgar. E Deus, primeiramente, principalmente coisas importantes, decisões importantes da nossa vida, primeiramente, Ele precisa falar conosco. E nós temos o Espírito Santo. Ele pode falar conosco, Ele deve falar conosco no nosso tempo diário com Deus, no nosso dia a dia, Ele deve falar conosco. O dom de profecia, ele precisa fluir para trazer confirmação, para trazer, de repente, ali um esclarecimento, um alinhamento com aquilo que Deus já está falando conosco. O dom de profecia tem por finalidade edificar, exortar, consolar. 1 Coríntios 14, 3. Precisamos lembrar que a profecia em nossos dias não é infalível, como a profecia do Antigo Testamento. 2 Pedro
1, 19, 21. E nem tampouco quanto a profecia bíblica, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é infalível. 100% das vezes que Deus fala conosco através da palavra de Deus, é Deus falando. Agora, sempre que nós ouvimos uma profecia, muitas vezes não é Deus falando. Pode ser Deus falando, pode ser o próprio homem falando e pode ser um engano do inimigo. É por isso que nós precisamos julgar as profecias. Ok? No Antigo Testamento era infalível, mas hoje necessita ser julgada. É importante que compreendamos o fato de que quando alguém profetiza, não está tomado por Deus como se tivesse possuído. Isso é muito interessante. Às vezes as pessoas por aí, estão sendo usadas por Deus no dom de profecia, parece que estão possessas. Eu, Senhor. E começam a falar como se estivessem sido tomadas por Deus, muitas vezes por ignorância, por desconhecer que ela pode comunicar a mensagem que ela está recebendo de forma normal, pode compartilhar o falar de Deus de forma normal, e mesmo assim será o Espírito falando, que ela não precisa falar com aquela entonação, ou dando a entender que o Senhor entrou nela, como se estivesse incorporada. Isso também é um engano. Quando alguém profetiza, não está tomado por Deus como se tivesse possuído. A profecia é a comunicação de uma mensagem que a pessoa acredita ter recebido de Deus. Caso não fosse dessa forma, mas fosse o próprio Deus falando, se não fosse, a pessoa recebe mensagem no coração e ela entende que é de Deus e vai compartilhar. Se não fosse isso, mas se fosse o próprio Deus falando, não haveria necessidade de julgamento. 1 Coríntios 14, 29. Toda profecia precisa estar alinhada com a palavra de Deus e não tem autoridade para estabelecer doutrinas ou normas de condutas pessoais. 2 Timóteo 3,16. Isso é muito sério, isso é muito importante. Profecia, revelação, sonho, nada pode servir para estabelecer normas de doutrina ou um padrão de conduta para ser adotado na igreja local. Não pelas pessoas. Não. A nossa doutrina ela é baseada nas Escrituras. E os princípios de conduta também são extraídos da palavra de Deus. A gente precisa ter maturidade para a gente não ser envolvido em situações complicadas, situações de engano, e situações que podem trazer um prejuízo muito grande e que depois fica difícil de consertar. Então os dons eles são bênção de Deus. A Bíblia diz que nós devemos buscar com zelo os dons espirituais. Os dons eles são para edificação, mas a gente precisa tomar alguns cuidados para a gente não enfiar os pés pelas mãos. A respeito disso, já possuímos as Escrituras Sagradas e, como Paulo disse, para que aprendais a não ir além do que está escrito. 1 Coríntios 4, 6. E essa é uma consideração muito importante. Em hipótese alguma, nós podemos ou devemos ir além do que está escrito. Letra D. A palavra de sabedoria. É uma revelação dada pelo Espírito Santo, trazendo a percepção de fatos sobre o futuro. A pessoa que possui esse dom consegue perceber a direção que o Senhor está trazendo e tem também um forte discernimento a respeito da vontade de Deus. Esse dom é de extrema importância para a igreja nos dias de hoje e de forma especial para todos os pastores e líderes. 1 Coríntios 12, 8. A palavra de sabedoria é um dom assim fundamental. A gente pode, através desse dom, tomar ciência de coisas futuras ou de uma direção que Deus quer nos conduzir. Isso é muito importante em relação ao ministério, à igreja local. É interessante que a palavra de sabedoria ela parece um pouco com a palavra de conhecimento. Só que a palavra de sabedoria ela aprofunda. Enquanto a palavra de conhecimento revela um fato sem muitas explicações e sem muitos detalhes, a palavra de conhecimento ela traz informações mais aprofundadas, mais detalhadas. Por exemplo, vamos supor que alguém chega em um culto
e Deus dá uma palavra de sabedoria sobre uma situação que está acontecendo naquela pessoa. Vamos supor que aquela pessoa está passando por uma situação de enfermidade, ela fez um exame, ninguém sabe disso, nenhuma pessoa sabe disso, ela é desconhecida de todos, e ali no culto, a palavra de sabedoria vem, e essa pessoa, ela é revelada, e aí então, alguém diz, olha, fulana, o Senhor está dando uma palavra de sabedoria, e você está com uma situação de enfermidade, você fez um exame nesses dias e já pegou o resultado, e está acontecendo isso. A palavra de sabedoria, ela leva a informações detalhadas e precisas, né? Ela vai além da palavra de conhecimento. Além disso, a palavra de sabedoria, ela é aplicada no ministério, na igreja local, para trazer direção. Muitas vezes Deus está trazendo uma direção, a igreja precisa caminhar dessa forma, ou precisa ir nesse sentido. Então a palavra de sabedoria, muitas vezes, ela vem muito forte sobre a liderança local para direcionar o rebanho a respeito de uma direção que o Senhor Deus está dando para a igreja local. A letra E agora, palavra de conhecimento, muito conhecido como dom de revelação no meio pentecostal. Esse dom permite saber de forma sobrenatural algo que não teríamos condições de saber sobre a vida de uma pessoa ou de outras situações relacionadas ao passado, presente e futuro. O Espírito Santo poderá mostrar situações que só a pessoa conhece e sempre com a finalidade de confirmação, conserto, encorajamento, repreensão e edificação. O objetivo dos dons é sempre esse, é corrigir, é consertar, é edificar, é encorajar, né? Sempre esses são os objetivos dos dons espirituais. A palavra de conhecimento entra uma pessoa, por exemplo, que está numa situação de desemprego, né, na igreja. Estou dando um exemplo aqui que eu estou criando na hora. Então perdoe se sair besteira. A pessoa está com uma situação de desemprego, ela entra na igreja, olha, alguém chega para a pessoa, o fulano, eu estou com uma impressão muito forte no meu coração, e veio uma palavra para mim, a palavra é desemprego, né? Você está numa situação de desemprego, mas a palavra que veio é que hoje o Senhor está abrindo uma porta de emprego para você. E aí a pessoa ela fica quebrantada, porque ninguém sabe que ela está com desemprego. E normalmente, quando esse dom é usado e é o Espírito Santo fluindo nele, comunicando o coração da pessoa, né, a pessoa fica impactada. Por quê? Porque ela vai sair dali e vai abrir uma porta de emprego, ela vai lembrar da palavra de conhecimento que ela recebeu, e ela vai ficar impactada e vai louvar e glorificar o nome de Deus, né, através daquele dom espiritual. Pôde assim trazer a informação de algo que só Deus sabia, só a pessoa sabia, e ela fica muito impactada. Se não é crente, ela se converte, e se é crente, ela agradece demais a Deus e fica muito quebrantada, né? Esse é o dom da palavra de conhecimento. Letra F, discernimento de espíritos. O discernimento de espírito é a capacitação sobrenatural para discernir manifestações comuns ou sobrenaturais, identificando se são manifestações humanas, diabólicas ou divinas. Inclui ainda a capacidade de ver ou ouvir no reino espiritual. 1 Coríntios 12, 10. O discernimento espiritual é muito útil para quem trabalha com libertação. É possível identificar que tipo de espírito está na vida da pessoa, né? Também, em uma manifestação na igreja, a gente não sabe se é Deus movendo. Muitas vezes a manifestação parece uma manifestação de Deus, mas não é. O discernimento de espírito faz identificar que tipo de espírito é aquele ali, se é um espírito da parte de Deus, se não é da parte de Deus. O apóstolo João fala: provai os espíritos. Por quê? Existe uma necessidade de identificar, porque muitas vezes os espíritos, eles se disfarçam, eles se apresentam como até mesmo eles se fazem passar por anjos de luz, eles se apresentam como se fosse Deus movendo naquele momento, naquele lugar, naquela vida, né? Às vezes a pessoa começa a orar em línguas e parece que está cheia do Espírito Santo, mas muitas vezes pode estar cheia de capeta, e o dom de discernimento de espírito vai trazer essa clareza, até mesmo para poder ministrar e libertar a vida daquela pessoa.
Uma pessoa com discernimento de espírito, ela tem a visão aberta para o mundo espiritual, ela consegue ver o agir dos anjos de Deus muitas vezes, ela vê demônios, às vezes ela consegue enxergar um demônio em um local que ele está ali, ninguém está vendo, e a pessoa que tem discernimento de espírito, ela enxerga aquele demônio ali. Então esse é um dom também muito útil para a igreja, na edificação da igreja, para a obra do ministério. E a letra G, dom da fé. O dom da fé diverge da fé convencional em medida e intensidade. Todos possuímos algum nível de fé, e para sermos salvos, fé para sermos salvos, para termos os nossos pecados perdoados e etc. Entretanto, o dom da fé traz uma fé sobrenatural em um nível muito maior, transmitida pelo Espírito Santo, que leva o crente a crer em Deus para a realização de coisas extraordinárias e milagrosas. Esse dom normalmente opera em conjunto com o dom de maravilhas e não opera de modo corriqueiro, mas costuma se manifestar em tempo de desafios, emergências ou crises. 1 Coríntios 12, 9, Mateus 17, 20, Marcos 11, 22 e 24. O dom da fé, como diz lá no iniciozinho, ele ultrapassa aquela medida de fé convencional que todos possuem. É um nível assim elevado, é um nível sobrenatural, sobrenatural, que nos leva a crer de uma forma tão poderosa que possibilita que o Senhor faça coisas assim extraordinárias que não faria normalmente se não estivéssemos ali fluindo no dom da fé. Letra H, dons de curar. No original grego, a palavra usada para dons é charisma. No léxico de Strong, encontramos, dentre outros, o seguinte significado: graça ou dons que denotam poderes extraordinários. 1 Coríntios 12, 9, a palavra dom está no plural, indicando que para tipos diferentes de enfermidade, há a existência de dons específicos. A palavra dom, lá em 1 Coríntios 12, 9, está no plural, dons. Por quê? Dons de curar. Existem tipos diferentes de enfermidade. E as pessoas, elas recebem o dom. Muitas vezes elas fluem naquele dom, e elas quando oram, quando elas ministram, e ela possui o dom de curar uma determinada área. Pessoas daquela área são curadas assim de forma especial, através da ministração dessa pessoa. Às vezes a pessoa ela tem um dom de curar na área de ossos. Ela ora para uma pessoa que tem problema na coluna, a pessoa é curada. Ela ora para uma pessoa que tem algum outro tipo, outra disfunção, nos ossos, e a pessoa é curada. Outras pessoas fluem no dom de curar, elas oram por pessoas que têm câncer e as pessoas são curadas. Então, dons de curar. É claro, é evidente que todos nós podemos e devemos orar por cura. A Bíblia diz que nós colocaremos as nossas mãos pelos enfermos e eles serão curados. Então todos nós podemos curar através do nome de Jesus. Mas existem pessoas que fluem com mais facilidade, porque elas possuem dons de curar. Ele tem um dom de uma cura específica, ela flui numa área de cura específica, então ela possui um dos dons de curar. Ok? A pessoa que possui esse dom é usada para restaurar de forma sobrenatural a saúde de alguém. Embora todos nós devemos orar e crer na cura dos enfermos. Marcos 16, 18. As pessoas que possuem esse dom fluem em um nível muito mais intenso. Operação de milagres e maravilhas. É um dom que possibilita ações extraordinárias em um nível sobrenatural que ultrapassa os parâmetros da ciência e das leis da natureza. Esse dom funciona em parceria com o dom da fé e os dons de curar. Essa operação conjunta dos dons pode ser exemplificada em um caso de ressurreição de um morto. O dom da fé nos capacita a crer, enquanto os dons de curar restauram os tecidos mortos, e o dom de maravilhas faz com que o espírito do morto regresse ao corpo.
Aí tem vários textos bíblicos de Mateus, Lucas, Atos, né, onde são narradas aí experiências de milagres e maravilhas que aconteceram. Né? Um milagre é uma maravilha, por exemplo, um milagre é uma maravilha, uma mão que é crescida, né? A pessoa não tem um braço e o braço cresce, isso é um milagre. Um morto que ressuscita, gente, isso é um milagre, isso é uma maravilha, é algo extraordinário. Né? E aí, nesse caso do morto, tem uma operação conjunta com a fé, né? Tem uma operação conjunta com o dom de curar, porque várias coisas são processadas ao mesmo tempo. Né? Esse dom de milagres e maravilhas, normalmente, ele coopera juntamente com o dom da fé e com o dom de curar. Vamos lá, agora nós vamos entrar no fruto do Espírito. Vimos agora os dons espirituais e agora vamos para o fruto do Espírito. Falamos inicialmente que os dons espirituais não têm a ver com quanto a pessoa é santificada, o quanto a pessoa ora, busca a Deus, quanto ela é madura, não. Porque os dons espirituais, eles são fruto da graça de Deus. Né? Nós recebemos de acordo com o propósito do Senhor, independente de merecimento. Então, se uma pessoa é muito usada no dom, não significa que ela seja muito crescida ou muito espiritual. Né? Fizemos essa consideração importante para desmistificar essa ideia equivocada de que alguém que flui em dom é uma pessoa muito espiritual, muito consagrada e muito crescida espiritualmente. Mas agora nós vamos entrar no fruto do Espírito, que é justamente o contrário. Né? O fruto do Espírito, ele demanda um crescimento espiritual, ele demanda um processo de transformação, onde Cristo ele vai sendo formado em nós, e nós vamos nos tornando cada vez mais parecido com Cristo, e começamos, através da nossa vida no dia a dia, nós começamos a evidenciar esse fruto. E a evidência desse fruto mostra o quanto de Cristo nós já recebemos, o quanto de Cristo nós já herdamos, o quanto temos sido transformados, o quanto a glória de Deus está inundando a nossa vida, o quanto estamos crescendo e amadurecendo, o quanto estamos, nos identificando e nos tornando cada vez mais, né, a imagem de Cristo, a estatura do varão perfeito. Vamos lá então, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o resultado do trabalhar de Deus em nossa vida. O fruto do Espírito está na página 62. Gerando transformação, arrependimento e mudança, através da nossa atitude de cultivá-lo. O fruto é a verdadeira demonstração daquilo que realmente somos. É possível alguém possuir dons espirituais e fluir neles, sem, contudo, evidenciar o fruto do Espírito. Os dons espirituais, eles são tremendamente importantes, eles são necessários, nós precisamos buscar e almejar fluir nos dons espirituais, mas eles não evidenciam, né, a natureza de Cristo. Né? O que evidencia isso é o fruto do Espírito. Por isso é possível a gente ser muito usado nos dons sem estar tão transformado como deveríamos e como devemos estar. Paulo diz que a igreja em Corinto não tinha falta de dom algum, 1 Coríntios 1,7. Entretanto, eram extremamente carnais. Por isso, em sua carta, escreveu: irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais. 1 Coríntios 3,1. Um grande erro que se comete é julgar que alguém que fala muito em línguas ou é verdadeiramente usado em algum outro dom pelo Senhor, seja por causa disso um irmão maduro, santo ou espiritual. E aí, irmãos, é possível, a gente encontra pessoas muito usadas no dom que são extremamente carnais. Pessoas que falam em línguas no culto da igreja e chegam em casa brigando com todo mundo. É possível. E aí alguém pode pensar, não, a pessoa não estava sendo usada por Deus, estava fingindo. Não. Muitas vezes, na maioria das vezes, estava fluindo no dom. Estava fluindo no dom. Mas ela não está se permitindo tratar. Né? Não está se permitindo tratar. Como na igreja de Corinto, era uma igreja que fluía no dom, mas fluía muito nos dons. Eles fluíam
em todos os dons, ao ponto do apóstolo Paulo falar que não necessitava que eles fossem instruídos acerca dos dons, porque eles já estavam fluindo muito bem, né? Mas eles estavam ainda precisando ser advertidos, porque eles eram carnais, eles tinham divisão entre eles, haviam grupos entre eles, haviam pecados que não eram tratados no meio deles, né? E o apóstolo Paulo chama a atenção, repreende aquela igreja amada, querida, que precisava melhorar, precisava se arrepender e se corrigir, mesmo fluindo nos dons espirituais. Em Gálatas capítulo 5, 22 e 23, após mencionar as obras da carne, o apóstolo Paulo faz uma descrição do fruto do Espírito. E ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Só pessoas que cultivam o fruto do Espírito podem ser usadas por Deus em um nível mais profundo. Por quê, irmãos? Porque uma pessoa que tem o fruto do Espírito é uma pessoa que está em constante intimidade e comunhão com o Senhor. E uma pessoa que se deixa trabalhar, que se deixa transformar, né? O fruto do Espírito é um processo, né, que acontece na nossa vida. É algo que o Espírito Santo vai trabalhando, o fruto vai sendo cada vez mais, vai cada vez mais crescendo em nós e sendo evidenciado na nossa vida, né? Nós precisamos fluir mais no amor, nós precisamos fluir mais no domínio próprio, nós precisamos fluir mais, sabe, na temperança, na humildade, no gozo, na alegria, na paz, sabe? São coisas que realmente indicam a presença do Espírito Santo na nossa vida e o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. Só pessoas que cultivam o fruto do Espírito podem ser usadas por Deus em um nível mais profundo. Exercer liderança eficaz, por exemplo, só será possível cultivando seu fruto. O dom, por mais que genuíno que seja, não respaldará alguém que não possui o fruto do Espírito. E essa afirmação assim é muito forte. Por mais genuíno, por mais que uma pessoa seja usada nos dons, isso não vai respaldar a vida dela. Uma pessoa pode ser muito usada no dom e mesmo assim essa pessoa pode ter áreas na vida dela que não foram tratadas, áreas de situações de cativeiro ainda na vida dela, que precisa de libertação, né? E não vai adiantar ela ficar fluindo nos dons sem permitir o Senhor tratar, transformar e libertar a vida dela. O apóstolo Paulo disse que dons sem frutos não representam nada. 1 Coríntios capítulo 13. Né? E o Senhor Jesus não disse que iríamos ser conhecidos pelos dons, mas sim pelos frutos. Além disso, afirmou que no dia do juízo, muitas pessoas possuidoras de dons maravilhosos e verdadeiros serão rejeitadas por ele por causa da ausência de fruto. Mateus 7, de 15 a 23 diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se, lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Importante demais, irmãos, a gente compreender a importância de desenvolvermos na nossa vida o fruto do Espírito. O fruto do Espírito representa o trabalhar de Cristo em nós, representa o aperfeiçoamento de Cristo,
representa que áreas de ilegalidade, de pecado na nossa vida estão sendo removidas, foram removidas. Por isso nós podemos evidenciar algo que lembra ou que indica Cristo nessa área da nossa vida. O fruto do Espírito é o que vai nos aprovar no dia do Senhor, e não o dom. O dom é uma bênção, o dom é necessário. Nós precisamos valorizar sim os dons, buscar com zelo os dons, os melhores dons, que são mais adequados ao nosso ministério, para a edificação da igreja, mas nós não podemos esquecer que dom sem fruto não é nada. Dom sem fruto não te leva para o céu. Dom sem fruto, né, é uma perda significativa e relevante na nossa vida, porque nós precisamos ter os dons sim, fluir nos dons sim, mas precisamos desenvolver o fruto do Espírito. Considerações finais. Quando a Bíblia ordena aos pastores ou líderes atestarem e aprovarem aqueles que se apresentam para a liderança, o objetivo é justamente buscar encontrar o fruto espiritual. Ao invés de olhar apenas se reúne habilidades ou dons compatíveis com a tarefa ministerial. Paulo recomendou o seguinte para seu discípulo Timóteo: e também estes sejam primeiramente provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. 1 Timóteo 3,10. Não basta ter os dons, tem que ser provado, tem que ser testado, tem que ser aprovado para servir na liderança da igreja. Atender às convocações da igreja, ser fiel dizimista e ofertante generoso, participar da sua célula, da EBM, do Tadel, ser uma pessoa de oração, estudar e praticar a palavra de Deus, são algumas atitudes que evidenciam um nível de comprometimento com o reino de Deus e com a sua igreja, porque indicam crescimento espiritual ou a existência de uma predisposição para crescer. Tais atitudes, quando são motivadas por um coração sincero, podem contribuir muito para que cultivemos o fruto do Espírito em nossa vida. Todos nós, ou todos, recebemos dons de Deus para cooperar na igreja e somos encorajados pela Bíblia a buscar os dons, mas nós não podemos esquecer de que tais dons devem ser usados de maneira responsável e que Deus sempre vai procurar em nós o fruto do Espírito. Queridos, terminando essa palavra, terminando esse estudo, o que nos identifica com o Senhor é o fruto. O que vai nos tornar aprovados no dia do Senhor é o fruto que Ele vai encontrar em nós. Precisamos ser usados por Deus, que nós possamos refletir. Pegue essa lição, leia depois, né? Leia novamente, leia depois, medite nos textos que foram selecionados aí, para que você possa extrair o máximo em relação àquilo que Deus está falando com você. Deus abençoe você, Deus abençoe a nossa vida. Não deixe de fazer aí o quadro para o discipulado 1 a 1, de responder o questionário. Que Deus possa te abençoar nesse dia, em nome de Jesus.